Sport Clube do Recife ontem conseguiu a sua classificação. Eu sinceramente não sei o que dizer, porque eu pensei em falar, o Sport classificou a duras penas. Não foi a duras penas. O Sport não teve sofrimento durante o jogo, teve o pênalti. Mas o Sport não teve uma classificação tranquila também. Então, em um jogo esquisito do Sport, um jogo inicialmente sonolento, preguiçoso, morno, o Sport entrou realmente para mais uma partida em um confronto que valia mais de 2 milhões de reais. E o Sport entrou como se estivesse em ritmo de treino. Aí no segundo tempo o time melhorou, mas foi displicente. E essa displicência deixou o time correndo o risco de perder uma vaga que seria tranquila pelo que o jogo se apresentava nos pênaltis, né? Na verdade o Sport andou flertando com uma zebra, né? Um perigo, Uma zebra tamanho do mundo. E outra coisa, o Sport não fez a partida que se esperava. Claro que não fez. Exatamente por tudo isso que você está dizendo, né? Um futebol muito burocrático. Essa é a palavra. Futebol sem inspiração nenhuma. É o futebol que você não liga a TV, nem liga o rádio para ver. Porque é futebol de toque pro lado, sem velocidade, é aquela sem partida intensidade que você não quer ver, na verdade. Então o Sport fez esse tipo de jogo. Os mais de 90 minutos da partida não foram suficientes para o Sport ganhar a partida, porque ali no finalzinho, na única bola que o time do Muricy consegue chegar na área, uma bola alçada na área, ele faz um gol, né, uma jogada aérea, de bola aérea, e aí consegue marcar o gol e ficou aquela expectativa, o que é que vai rolar nos pênaltis? Será que mais uma vez o Sport vai ter uma eliminação dentro da Copa do Brasil? O jogo foi o seguinte, Reinaldo. O primeiro tempo, o Sport só fez uma jogada, que foi a do gol. Foi a do gol. E o Muricy no segundo tempo só fez uma jogada, a do gol. No primeiro tempo, até que teve uma cabeçada lá de um atacante, né, do time do Muricy, que terminou gerando um pouquinho de susto. Perigoso mesmo foi o gol. Só o gol no primeiro tempo. Segundo tempo, do Sport, no caso, né? A única vez que o time do Muricy foi pra frente foi exatamente nesse momento. É aquela história, né? O time jogou literalmente por aquela coisa horrorosa que eu odeio, que se chama jogar por uma bola, né? E foi isso literalmente que aconteceu. O time do Muricy jogou por uma bola, pegou essa oportunidade aos 48 ou foi 49? 49. 49 Na minutos. verdade, no segundo tempo, o Muricy jogou por nenhuma bola. Porque ele não teve nenhuma bola no segundo tempo. Mas acho que na intenção era aquilo. Se sobrar uma bola, eu vou lá e tento fazer. E sobrou essa oportunidade, conseguiu fazer, empatando o jogo. O Sport deu uma melhoradazinha ofensiva, João, na minha opinião, quando entrou o Lucas Lima. O Lucas Lima entrou muito bem. Ele entrou, possibilitou chance para Beto, para o Tite Ortiz, todo mundo. Pro Coutinho, deixou todo mundo de cara pro gol. Todo mundo ficou de cara pro gol com a assistência dele. Foi o cara que acrescentou um pouquinho de criatividade no time, foi o Lucas Lima. Agora, eu estava dizendo isso hoje no Assunto eu tive a oportunidade de participar hoje do Assunto com o Ralf, com o Haldney, com o Alexandre. Eu estava dizendo o seguinte, João, o Sport tem como referência nessa temporada, se a gente for buscar uma boa partida do Sport, na minha opinião, um jogo isolado contra a equipe do Fortaleza. Porque nos demais ele vem ganhando, mas sempre mantendo uma certa irregularidade nas suas partidas. O Sport tem um time de bons jogadores, um grande elenco, agora precisa manter essa regularidade o jogo todo, né? O Sport nos últimos 2 jogos foi bem irregular. E principalmente, Edinaldo, no primeiro tempo. Sim. A gente tá falando... eu vi muita gente dizendo, mas é porque sem torcida, né? O time entra como se fosse treino. Mas no jogo do Arruda, teve torcida do Sport também. Primeiro tempo do e Sport o primeiro tempo foi sofrível, horroroso. Foi. Então, eu acho que esse time pode render muito mais. Sem dúvida. Né? E não tô dizendo que tem que tirar, muito pelo contrário, viu? Eu vi gente falando aí, não, será que o Sosso... Não é o Sosso não, porque esse time rendeu muito com o próprio Sosso. O Sosso contra o Fortaleza era Sosso. A referência ao Fortaleza. Aquele jogo do Fortaleza foi muito bom do Sport. E a prova é que todo mundo tá analisando sem pensar em resultado. Porque o Sport não ganhou pro Fortaleza. Tá se falando do rendimento dele, que foi ótimo, né? Mesmo sem ganhar. Então, o Sport tem sido esse. O que ganha do Fortaleza, que empata com o Fortaleza, mas jogando muita bola. O que tem um apagão. Não, e outra coisa, o Sport tem um histórico nesses primeiros tempos de apagões. Contra o Petrolina na estreia, foi um primeiro tempo horroroso. Contra o Retrô, o Sport tomou 4-1 no primeiro tempo.
Então, ele tem um histórico de apagões mesmo nesse primeiro tempo, né? Ele não mantém uma regularidade. E outra coisa, o Sport contratou bons jogadores, mas jogadores que ainda estão muito abaixo do que se espera. Você tem muita irregularidade em cima de jogadores importantes. Só para não lhe atrapalhar, mas para não ficar uma coisa... Quem tá ouvindo pode dizer, peraí, mas o Sport foi eliminado, o Sport não tá bem. O Sport tá bem, passou de fase, tá na segunda fase, já ganhou muito dinheiro na Copa do Brasil. O Sport é o líder da Copa do Nordeste no seu grupo. O Sport está no Campeonato Pernambucano, dependendo de uma simples vitória, no Clássico, é claro, dentro de casa, com torcida única, para chegar à final. Então, ninguém tá falando de resultado, a gente tá falando de rendimento, que nos últimos preocupa, porque o rendimento que a gente está questionando aqui foi contra o Muricy, e o Sport vai jogar uma Série B, né, com alto nível, com adversários muito mais difíceis, né, que o Muricy. Porque no ano passado o Sport passou por isso, né? O Sport tinha muitas vitórias e num determinado momento das competições ele começou a não apresentar um bom rendimento. Mas demorou para isso acontecer. Foi mais no segundo turno. Demorou. Porque, veja, Pernambucano e Copa do Nordeste, o Sport atropelou. Eu lembro de matérias de melhor ataque do Brasil. Quando você chegou na reta final, no momento mais importante da competição, aí você começou a ter um Sport que ainda vencia, mas não convencia, mas não tinha um rendimento. E a gente tem que mostrar isso, né, torcedor? E o próprio torcedor está sentindo isso. Ontem o torcedor ficou muito chateado, Edinaldo. Reclamou bastante, né? Porque o único local onde a gente pode ver hoje é redes sociais, porque não tem torcedor no campo, né? Então o torcedor ontem reclamou muito da apresentação do time, mesmo com a vitória, né? Se você pegar esses jogadores que nós sabemos que podem render muito mais, você não está tendo ainda o melhor desses jogadores. Eles apresentam momentos bons, mas bom futebol o tempo todo está demorando a aparecer. Você tem uma regularidade maior aí com o Gustavo Coutinho, que ontem inclusive não foi bem, mas pelos gols que ele vem marcando, né? São 7 gols já, né, que ele tem. Você pode destacar. O goleiro do Sport, esse você também pode destacar. Mas os demais com muitos altos e baixos, muito embora saibamos que esse time ainda pode render muito mais, João. Pode destacar o Lucas Lima, tem entrado bem em todos os jogos, né? Então... O Lucas Lima, inclusive, reencontrando um pouco do seu melhor futebol, coisa que muita gente até duvidava. Eu não teria trazido e eu me equivoquei. Muita gente. Né? Porque eu pensei que ele não vinha com foco. Afinal de contas, são muitos anos que ele roda em vários clubes e não consegue reeditar o futebol. Eu não tenho problema nenhum de dizer que errei. Porque o que ele está mostrando, Edinaldo, é realmente o que a gente espera de um jogador do nível técnico dele. E eu conversei essa semana aqui no fórum com o João Marcelo, que é um dos membros do Departamento de Futebol do Sport, e ele me disse que o dia a dia do Lucas Lima está fantástico. Ele está sendo uma liderança no dia a dia também. Então, não tem o que falar, né? O Lucas Lima realmente está dando aquilo que o Sport esperava. Até agora, em todos os momentos que entrou, ele mostrou criatividade. E o Sport precisa muito disso nessas partidas. Bom, esperar agora a evolução do time, né? É isso que a torcida tem cobrado. Mas assim, eu vou ser muito sincero, Edinaldo. Eu gosto do trabalho do Sosso. Eu não acho que Sosso é um técnico ruim. Eu não acho que Sosso, ele não sabe o que está fazendo. Ele tem algumas virtudes interessantes. Por exemplo, esse fato de dar ritmo a todos os jogadores tem os seus pós e contra, né? É claro que... Ele quer um time com vários titulares. É claro que isso em algum momento tem que parar, né? Você tem que dar uma sequência ao time. E eu acho que ele está fazendo isso. Ele está dando sequência ao modelo de jogo do time. Ele está dando sequência a algumas peças. O que eu não... Vou falar aqui uma opinião particular. O que eu não gosto muito, às vezes, das explicações do Sosso não são questões técnicas nem táticas. Eu acho que ele tem muita capacidade, é bom treinador, né? Ele pode sim levar o Sport para a Série A, não tenho dúvida disso. O que me incomoda é que o Sosso, que não tem culpa disso, mas ele ainda mostra na coletiva, às vezes, que ele não tem a dimensão de alguns adversários. Por exemplo, tem algumas coisas que ele fala, por exemplo, no Muricy. O Muricy não deu um chute a gol no Sport. Fomos muito bem que ele não deu... Sim, mas o Muricy, pelo tamanho dele, se espera que ele não dê um chute a gol. Não tem nada a comemorar. Não ganhamos do Autos. A diferença técnica é muito grande. Ganhamos do Autos. Sim, mas o Sport tem ganhado do Autos mesmo, porque a diferença técnica é grande. Então, eu acho que por ele não ser daqui, né, não acompanhar o dia a dia do Campeonato Pernambucano, está acompanhando agora, e ele é um cara que tem se dedicado muito a isso, né? Tem estudado português, tem visto muitos jogos, tem realmente procurado se informar sobre o estado. Ele às vezes não tem a dimensão do adversário. Ele trata o mesmo peso, o Autos pro Flamengo do Rio, o Muricy pro Fortaleza.
E não é assim, né? Às vezes alguma justificativa que ele dá em relação a time, a apresentação contra o Fortaleza é aceita, mas não vai ser aceita contra o Muricy, né? Se esperava muito mais, né, contra o Muricy. Contra o Fortaleza, o Sport foi bem. Então, são algumas colocações. Agora, isso eu tô dando uma opinião particular. Sei que tem torcedores que não gostam, tem torcedores que gostam, mas a minha opinião é que o Souza é bom treinador. De uma certa forma, isso é até aceitável do ponto de vista de ser um treinador que não conhece o futebol brasileiro. Mas, como ele já tem uma equipe ao lado, o próprio clube tem, né, os seus informantes, ele tem que realmente chegar a essa conclusão, a saber a dimensão do adversário que está enfrentando. Ele tem que saber exatamente a dimensão desse adversário, o tamanho desse adversário, para poder, nas entrevistas, avaliar melhor o que o time está rendendo no comparativo com o time que ele está enfrentando. Né? Porque senão fica parecendo que ele está enfrentando aí. Isso. Essa é a visão que eu tenho, sabe, Edinaldo? É verdade. É o comparativo com o time que está enfrentando. Sim, mas 1-0 contra o Muricy, com finalizações apenas no segundo tempo, é pouco. É pouco. Então não pode se relativizar um jogo como esse, entendeu? Então é isso às vezes que falta porque tá no dia a dia agora do futebol brasileiro. Analisar a dimensão adequada de cada adversário que está precisando ser feita realmente com o técnico do Sport. Agora, conhecimento tático, técnico, eu não tenho o que falar, não. Ele realmente é bom treinador. Né? No dia a dia se fala muito bem dele, de gestão de grupo, tudo. Não tenho o que falar. Agora a questão é essa mesmo. E acho que o Sport, aí vamos falar para o campo, tem que evoluir nessa questão da intensidade, Edinaldo. Sim. E já começo a pensar que a intensidade não é só um modelo de jogo, não. É característica de peças. Porque não é possível que o time não tenha intensidade em alguns jogos. É questão mínima, né? O time tem intensidade, é padrão hoje no futebol mundial, né? Em alguns jogos você percebe o Sport. Você usa a palavra letargia. Nesse clima de lentidão, de letargia, de marasmo, né? O Sport tem passado por esses momentos em alguns jogos e precisa realmente superar isso. A mobilidade dentro do campo tem que ser melhorada. Tem que ser mais rápido, né? E ele falou isso, que faltou isso ontem no Sport, na coletiva. Foi perguntado sobre expectativa de rendimento para o jogo no Arruda, né? O Souza foi perguntado ontem sobre mudar o comportamento, porque o Sport vai ter um recorde de público, eu vou falar disso já, mas o torcedor vai para o estádio querendo ver a intensidade. Ele não vai querer ver aquele primeiro tempo ontem do jogo com o Muricy. E o Souza foi perguntado sobre isso ontem. Eu acho que o jogo de hoje, como falei anteriormente, por a produção da equipe, que criticamente eu interpreto que o Sport pode jogar muito melhor do que jogou hoje, mas a argumentação foi evidente. Você tem que olhar e podemos falar de jogo. É uma equipe que em fase defensiva não sofreu. Sofreu dois ações de jogo. Agora, gerou situações para ampliar essa vantagem de 1-0. Então, eu acho que nossa construção pode ser melhor, mas é um incentivo para o condutor, para o treinador, olhar o jogo e a partir daí, rapaziada, podemos fazer melhor isso, podemos sostener, ter um ataque sustentável melhor, é muito importante para o crescimento do atleta, principalmente para o crescimento do nosso modelo de jogo. Mas isso não está por debaixo de uma classificação. A equipe jogou fora por Copa do Brasil, resolveu efetivamente em um campo que não havia ganado nunca, e contra um adversário que não havia perdido nunca. Agora, hoje, teve controle do jogo até o último minuto, mas depois se repulsou a uma situação complexa. Enquanto ao cenário que você descreve de dificuldade, você está desenvolvendo um cenário hipotético, mas eu acho que a torcida do Sport é o incondicional. Seu amor é incondicional, mas a expectativa, a emoção com a qual vai ficar
na arena é de olhar a sua equipe e de identificar-se com o jogo, com a identidade de nós. Não? É um jogo que é muito estimulante para nós e para a nossa torcida. Mas eu acho que a presença deles vai favorecer, vai haver um contágio coletivo, geral. Isso é o que eu penso. Aí o técnico do Sport Clube do Recife, Mariano Sosso, o Sport consegue uma marca histórica, Edinaldo. Mais de 45 mil ingressos vendidos para o jogo Ótima contra resposta o Santa do Cruz. torcedor rubro-negro, né? Rapaz, um negócio Ótima realmente resposta. muito impactante, né? A rapidez que a torcida do Sport comprou Você os sabe que ingressos. isso tem como dado motivador também o fato do Santa Cruz ter botado 35 mil torcedores no estádio José do Rego Mas, Maciel. Edinaldo, é essa a rivalidade que a gente quer ver. Né? Não é esse negócio na rua de briga, de violência. A gente quer ver essa competição aí. longe disso, Quem bota mais exatamente. público? A torcida do Santa. Aí depois, não, a torcida do Sport. Vai lotar o estádio hoje, vou botar mais no outro jogo. É isso que o povo quer ver, Você né? imagina se o Sport chega na arena nesse jogo com torcida só do Sport, essa coisa ridícula de torcida única. Imagina que o Sport chegasse lá e botasse um público menor do que o Santa Cruz, um time Isso. que está na situação Aí que o está, torcedor do sem Santa série, sem ia competição. gozar do torcedor do Sport. É. E agora o do Sport tá gozando do torcedor do Santa. Ou seja, é isso que o futebol quer, né? Não é essa nojeira de Uma briga em disputa rua, sadia, né? uma disputa Essa disputa sadia. que o pessoal quer, né? Disputa Bom, sadia. para ser mais exato, 45.412 torcedores. É muita gente já garantida. É o recorde Tá de parabéns. Tá de histórico parabéns. da arena. É o Torcedor mais, já rubro-negro é, tá de parabéns. não tem mais ingressos, tá? Já tem todos os ingressos vendidos e é o maior público da história da Arena de Pernambuco. Então, legal aí esse dado. Hoje foi escolhida a Débora Cecília, viu, Edinaldo? Como árbitra Débora pro Clássico. Cecília. O Sport disse que não queria árbitros de Pernambuco nessa reta final e não vai comentar especificamente o nome da Débora, assim como fez com o Diego Fernando também. Bom, a expectativa pelo time, o Thierry é dúvida. Eu, sinceramente, não botaria Thierry no jogo, porque já são 4 quantos partidas dias? sem jogar. Quase Então, não, 15 dias não dá já, pra né? voltar já titular. Não, mas se tiver 100%. Mas tá sem ritmo, né? É arriscado, né? Essa paralisação dele Lombalgia. foi em torno de 15 dias. Lombalgia, né? isso. Uhum. Então, ainda é dúvida. E o Pedro Lima tá suspenso, né? Foi expulso no jogo de Foi ida. expulso. Lucas Jamon deve ser o titular, se der a lógica. Mas assim, eu tô dizendo se der a lógica porque, De repente sinceramente, aparece Rosales ali. aí a torcida vai vaiar. Vai começar vaiando, porque tem jogadores como Rosales, o próprio Felipe, Edinaldo, que é titular absoluto no Sport, é um dos jogadores que diminui essa intensidade do time. Muito, né? muito. Então, enfim. Esse é um dos problemas do Felipe, né? Que o torcedor, inclusive, reclama muito. A falta de intensidade dele é uma coisa visível. E veja, o torcedor do Sport reclama muito da falta de intensidade de outro, de Alan Ruiz. Só que Alan Ruiz, mesmo sem intensidade tão grande, que é uma característica do cara também, tem que entender isso. Ele é líder de assistências. Querendo ou não, ele deixou 6 vezes alguém Ele de cara pro gol. compensa tecnicamente. Mas o né? Felipe, desde que chegou no Sport, ele não deu uma assistência e não fez um gol. Você tem razão. Diferentemente do Alan Ruiz, que apesar de não ser um jogador que também tem a intensidade, mas ele compensa essa falta dando boas assistências técnicas e chuta bem, né? E eu acho que, aí nesse caso, eu acho que aí eu vou fazer uma crítica ao Sosso nesse aspecto, tá? Que é o posicionamento do Alan. Alan não vai render na espécie de segundo volante. É melhor ele jogando de 10, de meia, de fato, né? Tendo ali... Até porque sempre se falou que ele seria o substituto do Jorginho o tempo todo, né? Ele não quer colocar o Felipe Fabrício Domingues, ou Fábio Matheus, que seria a minha opção. Pra mim esse cara é titular. Seria Fábio Matheus e Fabrício Domingues e Alan de 10. Não Alan mais atrás, vindo buscar jogo, porque ele não tem essa intensidade para isso, na minha humilde visão. Aí lá na frente é Lucas Lima, Barleta e Gustavo Coutinho. Eu tô dizendo isso, mas o treinador não confirmou, né? O Sosso ainda não disse se vai colocar Romarinho, se vai colocar Ele Barleta. vai insistir com o Romarinho. Vamos aguardar. Tá devendo muito ainda, né? E a grande notícia do dia hoje para a torcida rubro-negra, além da quebra de recorde de público na arena, foi a renovação de Kaique França. Tinha gente dando como certo ele no Inter, a gente vinha dizendo aqui, né? Olha, não vai até não chegou 2026, nada. né? Renovou até 2026 com o Sport.
Pois é, ótima notícia, bom goleiro, ótimo goleiro esse Kaique França da equipe do Esporte Clube do Recife. Mais uma para fechar. O Sport estima um prejuízo de 6 milhões de reais. Ontem eu conversei com o presidente do clube, Yuri Romão, e ele me confirmou esses números, né? Fez até contas rápidas lá dizendo desses valores. E o que Yuri me disse é que vai suspender as obras. Aliás, já teria suspendido as obras na ilha e no CT, porque está com medo de faltar dinheiro. O Sport ontem já ganhou 2 milhões, já teve a premiação de mais de 2 milhões também nessas primeiras fases. Juntas chegam a quase 5 milhões. Vai diminuindo, mas esses valores não eram para obras. Esses valores eram para investimentos no elenco e outras coisas. O Sport estima 1 milhão de custos para abrir a arena nesses 8 jogos, porque tem questão de várias situações que o clube paga, né? Aí serviço de som e todas as outras... Não é só serviço de som, não. Tá? Várias coisas que o Sport estima esse valor. 500 mil... A logística toda. 500 mil era o valor de média de receita do ano passado, na punição. Então o Sport está repetindo essa média agora, no cálculo que está sendo feito. Então 500 mil por jogo de receita bruta, né, do Sport. E ainda tem os valores de bares, de estacionamento. Isso aí dá muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Porque, por exemplo, quer ver dinheiro? É o estacionamento agora, meu amigo. 45 mil pessoas na arena. É estacionamento cheio, valor alto. A Arena tá fazendo promoção. Começou hoje a promoção, R$20 pro setor azul, né? Mas é muita gente dando dinheiro para estacionamento. Então, isso é muita receita pro clube, né? Aí tem não só estacionamento, mas bares. O que é que não vai vender nos bares, né? O que não vai dar de dinheiro, de receita, com 45 mil pessoas, por exemplo. Então, é um prejuízo alto e o Sport está suspendendo tudo isso. E é sempre bom lembrar, esse mesmo prejuízo, ou quase esse mesmo prejuízo, aconteceu também o ano passado, com os jogos que o Sport teve que fazer sem torcida, e mais uma vez por conta e responsabilidade da facção criminosa que é a gangue organizada do Esporte Clube do Recife. Toda hora eu tô fazendo mais uma notícia em relação a isso. O Conselho Deliberativo fez uma votação interna para o banimento dessa torcida organizada, da maior torcida organizada do esporte no dia a dia do clube, nos jogos, enfim, tudo. Nos jogos não, na sede e no clube, né? E agora, o presidente do Sport me disse ontem que está esperando o Conselho enviar essa documentação para o Executivo. Chegando no Executivo, Yuri Romão vai assinar o banimento dessas pessoas. O Sport já enviou para o Conselho a exclusão de 34 pessoas envolvidas em qualquer tipo de violência, né, que estavam entre os sócios, e o Conselho, agora fica para o Conselho excluir. O Executivo achou esses nomes e mandou para o Conselho, e agora o Conselho vai mandar essa questão, que foi votada já no Conselho, pelo banimento na sede, no dia a dia do Sport, e o Yuri Romão garantiu que vai assinar esse banimento. Eu espero, viu? Eu espero sinceramente que isso aconteça. O último presidente que conseguiu fazer isso... Agora ele reforçou. Nos jogos eu não posso fazer nada, porque nos jogos é o governo. O governo tem que tomar providências. Agora, no dia a dia do clube, vamos banir. Eu espero que ele faça isso, né? Porque o último que fez isso no esporte, todo mundo sabe, foi João Humberto Martorelli, que conseguiu ir essa facção criminosa das dependências da Ilha do Retiro. O que não aconteceu até agora com o senhor Yuri Romão. Todo mundo sabe que esses caras fizeram aniversários nas dependências do clube e que ele, incrivelmente, possibilitou a ida de uma parte dessa facção para conversar com os jogadores dentro do centro de treinamento. Então, eu vou ficar muito contente se realmente ele assinar esse banimento. Que é o que tem que fazer, João. Não tem como esperar mais.